Deixa que eu falo, tudo bem, galera? De volta aqui no canal e eu quero falar sobre as possibilidades, que cresceram nos últimos dias da permanência do Renato. Mas por que não se fala sobre isso? O que faltaria para que o Renato pudesse confirmar ao presidente Alberto Guerra que ele realmente quer permanecer na próxima temporada? É sobre isso que eu vou falar depois da vinheta. Vamos falar sobre o Renato então. Antes eu digo pra ti que esse vídeo é pra Zapay. Hoje é dia 31, é o último dia para que tu possa te cadastrar no programa da Nota Fiscal Gaúcha, porque daí tu pode utilizar os teus créditos para pagar o teu IPVA 2024. E se tu tá com problema do IPVA 23, se tu tá com problema de licenciamento de multa, ó, acabaram teus problemas. Vai aqui na descrição do vídeo, ali tem um link da Zapay, tu clica, baixa gratuitamente o aplicativo, usa o cupom BAGÉ20 que te dá 20% de desconto em toda a negociação. Parcela tudo em mais de 10 vezes lá no teu cartão de crédito e te livra desse problema com a Zapay, Z-A-P-A-Y, Zapay. Vamos lá então à situação do Renato. Deixa eu lembrar vocês que hoje, nesta terça-feira, o Grêmio está chegando em Curitiba, lá por volta das 2h30 da tarde. O repórter Eduardo Picão, da Jornada do Bagé, já vai estar lá em Curitiba. Então a partir das 2 da tarde a gente abre uma live aqui para atualizar todas as informações, falar da chegada do Grêmio, projetar time e bater aquele papo, aquela resenha, combinado? Então nesta terça, a partir das 14 horas, tem live aqui no canal pra gente falar da chegada do Grêmio lá em Curitiba. Bom, o Renato, ele não tem contrato com o Grêmio, por exemplo, de cláusula de saída do Renato. Se ele quiser, ele sai, não precisa pagar. Se o Grêmio quiser demitir, não precisa pagar o Renato. A gente sabe de tudo isso, a relação que sempre teve é muito familiar quase, quase uma relação caseira que tem o Renato com o Grêmio. Bom, mas de qualquer maneira, o Renato tem exigências e precisa ter, porque o Renato é um profissional, tá tudo certo. Ele tem o direito de pedir, o Grêmio aceita ou não. Só que muita gente está dizendo assim, Bagé, se o Renato fosse ficar para a próxima temporada, ele já tinha falado. Não, isso é uma praxe normal do Renato e de qualquer treinador. O Grêmio está envolvido num final de campeonato, numa reta final de campeonato brasileiro, em que o Grêmio pode definir se não vai para a Libertadores, se vai entrar com vaga de G6 indireta da pré-Libertadores ou com vaga direta. Isso tudo muda no momento em que terminar o campeonato e aí sim tu projetar a próxima temporada. Sem contar que o próprio contrato do Renato, ele tem essas bonificações no caso de classificar para a Libertadores, se essa vaga vai ser direta ou se vai ser de pré-Libertadores, ou se não classificar para a Libertadores ficar numa vaga de Sul-Americana. Então tudo isso tem bonificações, ou até bonificação no caso de título, só que na minha opinião, no caso do Grêmio, não é o que se pensa nesse momento. Bom, a partir daí, tem todo um planejamento para a próxima temporada e que a gente vem batendo muito nessa tecla, Ontem ainda trouxe o vídeo aqui no canal sobre a carta na manga que tem o presidente Alberto Guerra, porque já ouviu daqueles mesmos parceiros que o ajudaram a trazer o Soares, de que continuarão parceiros do Grêmio na próxima temporada, porque já se projetava pelo menos 2 anos de contrato do Soares. Então é uma carta na manga que o presidente Alberto Guerra tem para fazer 2, quem sabe 3 contratações um pouco maiores do que o normal para a próxima temporada. Só que já de saída, o Grêmio tem que repor pelo menos 2 peças. O Bitelo, que foi negociado, e o Luizito Soares, que não vai ficar. Então, isso também influencia num planejamento de próxima temporada. Se tu tem vaga direta para Libertadores, tu tem um prazo para começar o ano de 24. Se tu entrar na pré-Libertadores, tu tem que antecipar esse prazo. Então tu já tem que correr com o próprio período de contratações e ele deve estar sendo nesse momento analisado pelo departamento de futebol do Grêmio, mas não em consonância com o Renato, porque o Renato não pode apontar um jogador se o Renato não sabe ainda se vai ficar para a próxima temporada, e eu acho que vai ficar. Mas só estou passando aqui para dar fazer um esboço do porquê que algumas coisas demoram um pouco mais, pelo menos para serem oficializadas, quem sabe tornadas públicas, porque tem todas essas pontas a serem resolvidas. O Grêmio tem que contratar. O Renato, ele vai exigir algo a mais para a próxima temporada, porque essa temporada, por exemplo, o Renato chega lá no final de 22 para subir com o Grêmio ainda na Série B, e aí o Renato faz uma exigência traçando 2023. Agora para 24, ele não tem o Soares, ele não tem o Bitelo, ele vai ter que contratar mais jogadores. Tem que saber ainda que ponto de Libertadores e se vai estar na Libertadores o Grêmio ou não. Então tem tudo isso que o Renato também vai ponderar no momento de decidir ficar ou não, até para ajudar também na contratação, na indicação de jogadores para a montagem da próxima temporada. Então tem muitas pontas ainda a serem resolvidas e isso faz parte, como diria o Luxemburgo, faz parte do futebol, até porque o Grêmio está envolvido nessa parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro e claro que uma conversa aqui, outra lá, sem tornar pública, não vai
mudar foco de nada. Eu até acredito que em algum momento o presidente Alberto Guerra já tenha comentado com o Renato, em tantas conversas, nas reuniões últimas que tiveram, é impossível que em nenhum momento ele já saiba do Renato, se o Renato dá indício ou não que vai ficar, se ele pode ou não discutir, até o próprio Antônio Brum, vice-presidente de futebol, discutir ou não o nome de um possível contratado para a próxima temporada. Mas essas são situações que elas são muito mais da discussão interna e realmente tem esse prazo curto para que tu possa definir quem fica para a próxima temporada e quem vem. Tá se falando, por exemplo, que o Ferreira não ficaria, que é a última temporada de contrato dele. Tem uma série de situações envolvidas, mas eu passo a acreditar, baseado no que a gente tem acompanhado dos últimos dias, de que essa relação do Renato com o Brum e principalmente com o presidente Alberto Guerra, ela já ficou mais harmoniosa. É a questão de vencer para mudar o vestiário. O vestiário do Grêmio começou a vencer, isso naturalmente também já mudou. Deixa o teu like aí, te inscreve no canal e aperta o sininho para receber as notificações. Logo mais, 2h eu abro live aqui pra gente acompanhar direto lá de Curitiba com o repórter Eduardo Picão a chegada do Grêmio lá na capital paranaense. Eu volto a qualquer momento com mais informações do Grêmio. Até daqui a pouco.